que será que a gente vive uma vida que a gente parece que não tem tranquilidade, não tem sossego, que fica o tempo inteiro pensando em coisa, pensando em preocupação, pensando no que vai fazer amanhã, no que vai fazer daqui a pouco e não fica no aqui e agora? Por que será que esse aqui e agora é tão desafiador? Bom, eu vou te falar isso hoje a partir da perspectiva aí do Ayurveda. Então, o que será que está desequilibrado aí? Que dosha é esse que está desequilibrado? Ou quais doshas são esses em desequilíbrio que a gente não consegue aquietamento, que a gente às vezes não consegue nem sentar de tanta ansiedade que sente? Quer saber? Então vem cá, bora conversar sobre isso, que é um tema bem legal, não é? Você vai entendendo como é que funcionam as coisas a partir dessa lente do Ayurveda. É isso que eu quero que você aprenda muitíssimo aqui, beleza? Então, antes você já sabe. Não tá inscrita no canal do YouTube ainda, se inscreva. Não tá me seguindo lá no Spotify, segue Ayurveda Brasil Podcast. Não tá no Instagram ainda, vai lá no @vangravino que tem muita coisa legal lá também. Ou seja, bora juntas nas redes sociais. E você vai... Eu tô, nem te conto, mas eu tô preparando tanto material legal para todas essas coisas que você vai curtir bastante, beleza? E compartilha com a amiga que também gosta. Bora pra vinheta e vem conversar sobre por que essa vida tão agitada pela lente do Ayurveda? Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Antes de tudo, você já sabe que a gente fisicamente é constituída pelos doshas, certo? Vata dosha, kapha dosha e pitta dosha. E que esses três doshas estão em todas as pessoas e que nós temos proporções diferentes desses doshas. E a gente sempre tem doshas que predominam, né? E outros que não predominam no nosso corpo. Beleza. Você também sabe que nós temos os doshas da mente e as qualidades da mente. Qualidades da mente são 3, os doshas da mente são 2. Então, cuidado com isso, que muita gente fala tudo errado nisso. Todo mundo fala que são 3 os doshas da mente. Não, são 3 as qualidades. Eu vou te dizer porque antes da gente começar a conversar, por que a gente é tão agitada hoje em dia? Qualidades da mente é sattva, rajas e tama. Só que sattva significa equilíbrio. Rajas é movimento. Tamas é inércia. Sattva e equilíbrio não é dosha, porque dosha é aquilo que entra em desequilíbrio, é aquilo que tende a se desequilibrar. Se sattva é equilíbrio, não pode ser dosha, você concorda? É aí que mora então o erro de muita gente que diz que nós temos 3 doshas da mente. Não temos, nós temos 2, rajas e tamas. E sim, sattva entra como uma qualidade da mente. Quando a gente faz... Ó que legal isso, quero te contar uma história antes da gente ir para o nosso papo de hoje. Olha que interessante. Quando a gente faz, né? Se você entrar num programa meu, sei lá, por exemplo, programa de emagrecimento leveza em fluxo. O programa de emagrecimento leveza em fluxo, ele é estruturado em muitos pilares que eu converso aqui com vocês, né? Muitos pilares. Então, seja no pilar da prática, principalmente, da presença, do prana, seja nessa questão de ir inserindo bons hábitos e boa alimentação gradualmente, não de uma vez. Só para você ter uma ideia, é um programa que eu fico 28 dias com a pessoa, é um programa online, inteiro online, e eu vou colocando pouco a pouco o que a pessoa vai fazendo cotidianamente, e muitas vezes depois, nas últimas semanas, a pessoa vai aprofundar naquilo que ela já faz, mas ela não vai ter novidades, não é para encher a pessoa de coisa e a pessoa não conseguir emagrecer. Não, é um programa leve, por isso chama Leveza em Fluxo. E é um programa que eu trabalho, então, alimentação com base no Ayurveda, né, para emagrecimento, para diminuição de colesterol, diminuição de açúcar no sangue e assim por diante, na perspectiva do Ayurveda, não substitui tratamentos médicos, é complementar, né, esses tratamentos para quem faz, mas eu sempre digo que é até melhor se você não estiver fazendo nenhum tratamento, porque você vai poder curtir esse programa, de repente você não tem a doença estabelecida, você nem quer que ela estabeleça, aí é show de bola, né? E, para além disso, também é um programa, então, que eu vou, além dessa questão alimentar para a Ayurveda, com a alimentação adequada, quais são os hábitos alimentares adequados, qual é a rotina adequada para a Ayurveda, que é mais física, junto disso, eu sempre trabalho a questão da mente, das emoções. Por quê? Pelo óbvio. Se a gente não diminuir o ritmo,
daqui da nossa cabecinha, se a gente não conseguir centrar um pouco no nosso eu mais profundo, se a gente não conseguir se reequilibrar emocionalmente e mentalmente, não funciona nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de reequilíbrio de saúde. Então, a questão mental, ela é tão importante de ser trabalhada quanto a questão do corpo. E é por isso que muitas vezes a pessoa faz um programa de emagrecimento e depois tem efeito sanfona, ou faz um reequilíbrio do corpo, outro que seja, e depois tem o efeito rebote, porque ela não trabalhou o todo. E aí vem a pergunta, por isso que eu estava contando esse exemplo para vocês, que eu sempre nos meus programas coloco essa parte, porque isso não é qualquer coisa, é fundamental, justamente porque, na perspectiva do Ayurveda, a gente vive, principalmente se você mora nas grandes cidades e se você é mulher, a gente vive desequilibrando Vata, Dosha e Rajas o tempo inteiro. Bom, eu disse que Rajas é movimento, e eu disse que os doshas do corpo são Vata, Pitta e Kapha, certo? Você já sabe as características desses doshas, muito provavelmente, se você está por aqui. Se você é nova aqui, tem episódio sobre isso, vai lá e dá uma xeretada. Mas olha só, Vata também é movimento. Então, quando a gente está numa sociedade que a gente está o tempo inteiro fazendo coisas que a gente não consegue parar, seja porque o trabalho está esgotando a gente tem que dar conta de muita coisa no nosso trabalho, a gente é responsável por muita gente, por muitas ações, por muitas decisões, seja por isso, seja porque a gente enche a vida de atividades, então tem o trabalho, mas eu quero fazer, sei lá, academia, eu quero fazer natação, eu quero fazer vôlei, eu quero fazer 40 milhões de coisas, então eu quero continuar estudando. Isso tudo está muito bem. A questão é que a gente não reorganiza o nosso tempo para fazer isso. Então você vai se esgotando em todos esses âmbitos da vida. Você se esgota no trabalho, você se esgota de tanto esporte, porque sim, o esporte é bom, mas ele tem que ser adequado para o seu estilo de vida, né? Isso é muito importante. Então, você se esgota fazendo um monte de atividade de esporte que você nem está dando conta mais. Você se esgota estudando, lendo, se esgota pesquisando, você se esgota depois. Se você é mulher, então você se esgota em casa, sendo responsável muitas vezes por filhos, filhas, pela organização da casa, da comida. Se quer comer mais saudável, você não faz, aí ninguém faz. Então, assim, ou seja, são muitas atividades. Se são muitas atividades, é muito movimento. A gente está fragmentada, a gente está dividido o tempo inteiro, a gente não consegue focar em uma porque a gente já tem que estar pensando na outra, o que vai a outra, e a outra, e a outra, e a outra. É Vata Dosha total. Vata Dosha vai subindo. Lembre-se de Samanya e Vishesha. Samanya e Vishesha, igual aumenta igual, diferente diminui diferente. Se eu já tô, então, com o meu vatinho um pouco desequilibrado, tô com a vida assim super agitada, o meu Vata Dosha vai indo ainda mais para lá para cima. E eu vou desequilibrando mais ainda o meu Vata Dosha. E junto disso, como a mente também vai desequilibrando, como o dosha da mente rajásico vai desequilibrando, eu vou tendo outros resultados para além da agitação, né? Eu vou tendo resultados do tipo, eu fico muito nervosa, fico muito irritada, já não tenho paciência com ninguém, quero explodir o mundo inteiro, quero que se, sabe, for, complete. Então, por aí vai. Então, assim, quero que se dane, sabe? Assim, quero que o mundo exploda. Então, isso vai te levando a um acúmulo de estresse que não é justo. Por isso é que é fundamental a escolha de reorganizar o seu tempo. Se você não escolher isso, se você não escolher diminuir as atividades, se você não escolher ter momentos de pausa, se você não escolher ter momentos de respiração, momentos de meditação, ninguém escolhe por você, vamos dizer assim. Ninguém vai dizer, olha, tive uma ideia, que tal você hoje parar? Tá bem, às vezes a gente tem, né, aí, sei lá, um marido, um companheiro, uma companheira, alguém que tipo, enxerga isso e fala, ó, tá na hora de parar, sei lá, vai viajar aqui pra essa praia fazer nada. Tá, às vezes a gente dá essa sorte, mas na maioria das vezes, não. E na maioria das vezes isso é um caso isolado durante o ano, durante alguns anos. Então, para a gente evitar o burnout, que não é à toa que é uma enfermidade tão comum no nosso cotidiano, para a gente evitar burnout, para a gente evitar outros desequilíbrios,
físicos, mas também psíquicos, né? Que é esse de não consigo nem sentar para fazer uma respiração que fica agitada. Não consigo sentar para fazer uma meditação que parece que meu corpo vai sair correndo dali. Eu fico angustiada, parece que eu vou sair correndo. Ou seja, para diminuir Vata Dosha, super desequilibrado, a gente tem que priorizar e reorganizar o nosso tempo. Aí, ó, dá para você inserir a sua pausa e parar de auto-boicote também, porque a gente fala, não, agora eu não posso. Depois, agora eu não posso. Depois, o depois nunca chega, gente. Porque ou a gente prioriza o agora, ou o depois não chega, porque o depois vai seguir sendo o agora. Saca? Você só transforma o depois, você só transforma a sua vida no futuro se neste momento você começar a abrir brechas e priorizar sim o seu tempo de descanso, sim o seu tempo de pausa, sim a diminuição das atividades. Falar para as pessoas, conversar com as pessoas e falar: olha só, já não dá mais, vamos diminuir aqui. Então a reorganização do tempo ela é fundamental para você diminuir o Vata Dosha, que essa sociedade, do jeito que tá, faz a gente entrar em desequilíbrio aí desse dosha o tempo inteiro. Então é por isso que, na perspectiva do Ayurveda, a gente tem tanto esse desequilíbrio, porque a gente vive numa sociedade bem vateada nesse sentido. E se a gente está nas grandes São Paulo, se a gente está nas grandes cidades, então é pior ainda. Né? Eu sempre brinco, eu digo que São Paulo é a cidade do Pitta Dosha, né? Que é a cidade que as pessoas dizem, não, tenho muito trabalho, tenho que fazer, é todo mundo estressado, não sei o quê, brigando, lá, tá. Ou seja, é Vata com Pitta aí, né? Tem muita atividade e tem muita gente estressada, muita gente nervosa, mas ambos rajásicos de dosha da mente. Em equilíbrio, tudo funciona bem. Em equilíbrio, você vai buscar uma mente mais sátvica, que é uma mente mais equilibrada. E a gente precisa de rajas e tamas na nossa mente, só que não pode predominar todo o tempo. A maior parte do tempo tem que ser sattva. E aí a gente tem que ter a pitada de rajas, porque ele é o dosha da mente que nos faz iniciar coisas, iniciar projetos, ir conquistar os nossos sonhos e assim por diante. E a gente tem que ter lá a nossa pitada de tamas, porque o tamas é aquele dosha que quando está em equilíbrio da mente, ele fala, opa, isso aqui já deu para mim, é hora de parar. Ele te ensina a ter fim, te ensina a perceber as coisas e, bom, beleza, já era. E na maior parte do tempo, com um tempo diferente, com um tempo priorizado, com um tempo reorganizado, você começa a construir, a ter um fluxo de uma mente mais sátvica. Então isso está sempre presente nos meus programas. Por quê? Porque eu sei que sem isso, ninguém consegue permanecer e nem mudar a vida depois que terminar o programa. E eu tenho algumas pessoas que param o programa no meio. Por que param? Porque não dão conta de priorizar o tempo, de reorganizar o tempo. Se a pessoa não faz essa reorganização do tempo, ela vai parar. Não é pílula, gente, mágica. É ir gradualmente inserindo essas mudanças e essas reorganizações. Se você conseguir reorganizar o seu tempo para ter meia hora, 20 minutos do dia para você, você já teve um baita de um avanço. Percebe? Para quem não tem nada, isso é um baita de um avanço. Só que tem que colocar em prática. Então, hoje, nesse episódio, a minha mensagem é: bora ir contra essa corrente da sociedade, principalmente nessas cidades grandes, da sociedade cheia de Vata e de Pitta Dosha desequilibrado. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast de hoje, que vai ao ar toda terça e quinta. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!